iniciando a gravação, então. Boa noite a todos. Felipe, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Sinta-se bem à vontade, fica bem à vontade. Aqui todo mundo quer aprender, todo mundo quer saber mais. E então, para quem não conhece, né, o Felipe ele é engenheiro metalúrgico, formado na URGS, mestrado pela URGS também. Ele trabalha como engenheiro metalúrgico lá na Metalúrgica Manzato, né? Ele é responsável pelo setor de tratamento térmico e controle da qualidade. Então, depois eu acho que ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. Não vou me estender muito nessa parte, né? E algumas orientações. Eu gostaria de pedir, então, que durante a palestra todos mantenham os microfones e as câmeras desligadas para manter uma maior estabilidade, né, aqui no servidor. E no final da palestra, a gente vai disponibilizar a chamada. Vai funcionar da seguinte forma: eu vou falar uma palavra-chave e vocês vão precisar escrever no chat, né? Essa chamada ela vai ser utilizada principalmente para emissão de certificados, né? Então, o nosso evento ele vai emitir certificado e para quem participar de no mínimo 2 palestras, né? Então é importante que vocês estejam presentes e coloquem ali na chamada. Eu acho que demais era isso. Felipe, pode ficar à vontade. Então, em primeiro lugar... Só mais uma coisa, desculpa. A gente segue com a palestra até o final e daí podem ir escrevendo as perguntas no chat. Aí no final eu leio e a gente discute, beleza? Agora sim. Tá bom, então. Obrigado, Thaís. Eu agradeço aí a apresentação e agradeço o convite também, tá? Boa noite a todos. Eu vou então começar aqui com a apresentação, tá? Vou largar a apresentação. Aí qualquer coisa que tiver algum problema aí no áudio ou na câmera, daí tu me avisa aí que a gente vê o que está acontecendo e tenta... Bem tranquilo. Tá aparecendo certinho. Vamos ver, tá aparecendo? Sim. Tá. Então, mais uma vez, boa noite aí a todos. Vou fazer uma apresentação da Thaís aí. Eu trabalho na Metalúrgica Manzato, sou engenheiro metalúrgico lá, né? Sou responsável pelo controle de qualidade, tratamento térmico e laboratório, e a partir de janeiro também vou assumir a engenharia do produto. E o tema que eu fui incumbido de falar hoje na semana acadêmica aí da engenharia metalúrgica foi fragilização por hidrogênio. Esse tema, ele foi tema da minha dissertação de mestrado lá em 2013, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, e é um tema que gera dores de cabeça até hoje na indústria, porque é um tipo de falha que ele ocorre não no momento da aplicação, né? Ele vai ocorrer sempre, em geral, alguns dias depois. Então, durante essa apresentação aqui, eu vou tentar explicar como é que esse fenômeno ocorre e vou também apresentar alguns resultados da minha dissertação de mestrado também para poder pegar o gancho para ir explicando algumas coisas. Então, vou aproveitar aqui, já que é semana acadêmica, né, vou falar um pouquinho de mim, de como é que foi a minha história na metalurgia. Eu sou natural de Caxias do Sul, né? Então, em 2002, eu me mudei para Porto Alegre e comecei a trabalhar numa indústria metalúrgica que trabalhava com corte, dobra, calandra, corte laser, oferecer serviços, né? Então, eu trabalhava lá.
E aí, na época, o meu chefe lá, ele era engenheiro metalúrgico, então muitas explicações técnicas dele acabaram me motivando a estudar metalurgia, né? Ingressei na engenharia metalúrgica da URGS em 2004, permaneci nessa empresa até 2007, né? E em função das disciplinas diurnas da engenharia metalúrgica da URGS, eu acabei tendo que sair. Até ontem eu entrei um pouco no evento e peguei um relato do professor Kleber, que ele falava sobre as bolsas e tal, do pessoal, né? Então, quando eu saí em 2007 também, eu saí de um emprego para ser bolsista. Também ia na RU e tal, e também tinha as minhas dificuldades lá, né? Então, passei bastante dificuldade. Na época, foi uma decisão não muito fácil para mim, porque eu larguei um emprego que, até na época, o diretor da empresa ele me ofereceu um cargo melhor, um salário melhor, e eu acabei não aceitando para poder ingressar de vez na universidade e poder concluir o curso, né? E acabei optando por uma bolsa no LAMEF, no GEND, no Grupo de Ensaios Não Destrutivos, e acabei permanecendo lá até 2008. Em 2008, eu saio do GEND, onde a gente trabalhava com ultrassom, partículas magnéticas, ensaios não destrutivos em geral, e vou para Next Year fazer um estágio na parte de laboratório e tratamento térmico. Área que eu permaneço até hoje, né? Então, em 2009, eu saio da Next Year, vou para a Refap, para a refinaria Alberto Pasqualini, ali em Canoas. Fiz mais um estágio de 6 meses lá. E aí me formei em 2009, né? Em 2009 eu me formei e fui trabalhar na Metalúrgica Manzato, que é uma empresa que é fabricante de parafusos, fixadores e peças estampadas a frio, peças especiais estampadas a frio. Então, lá, como eu falei para vocês, eu sou responsável por alguns setores e atuo como engenheiro metalúrgico e também sou responsável técnico pela empresa, né? Então, em cima de tudo isso, em cima do que eu ouvi ontem também, de semana acadêmica, de que o professor Kleber falou, é que eu gostaria de falar também, assim, é que, independente de bolsa ou de estágio ou de emprego, é que agora é o momento de, enquanto vocês estão estudando, é o momento de vocês terem alguma atividade que venha agregar o conhecimento a vocês, né? E agora é a hora de aprender, e não simplesmente, de repente, assim, às vezes, claro que tem as dificuldades que todo mundo sabe que todo mundo tem, né? Mas que se puderem optar por uma atividade que venha agregar conhecimento para vocês, assim, essa é a hora, né? Então, passando para a parte de fragilização por hidrogênio agora, que é o tema da nossa palestra, né? Então, aqui eu tenho o conceito, que é uma falha causada pela ação do hidrogênio em combinação com tensões residuais presentes ou aplicadas, que acaba levando a uma redução da plasticidade ou tenacidade do aço, né? Originando trincas nos componentes. Quando eu entrei no Manzato, lá em 2009, a empresa tinha sérios problemas com esse tipo de falha, né? Então, acabou motivando também o meu estudo em cima desse tema, para que a gente pudesse entender e tomar determinadas ações para que pudesse sanar o problema. Hoje em dia, com algumas ações tomadas, esse problema ele já foi resolvido, mas permanece sempre alguns cuidados. A introdução de hidrogênio ela ocorre sempre durante o processo de fabricação da peça, né? Processos como decapagem, galvanização, corrosão eletroquímica e proteção catódica. Então, sempre falo que para que a fragilização por hidrogênio ocorra, sempre existem três condições, três fatores que eles são primordiais para que ela aconteça, sabe? Então, um deles é a oferta de hidrogênio durante o processo de fabricação, né? Então, durante o processo de fabricação tem que ter algum processo que ofereça a entrada de hidrogênio na peça, né? A tensão permanente da peça em serviço, então essa peça ela tem que trabalhar permanentemente tensionada. E a resistência mecânica da peça também é elevada, né? Então, se um dia vocês estiverem de frente com algum problema, alguma análise de falha, ou então projetando alguma peça
e que esse tema apareça em questão, ou que alguém levante essa hipótese, sempre importante avaliar se essas três condições estão presentes, né? Se existe oferta de hidrogênio no processo de fabricação, sim. Existe tensão permanente da peça após a aplicação, sim. A resistência mecânica da peça é elevada, sim. Bom, então nós temos uma condição que pode levar à fragilização por hidrogênio, né? Falando um pouquinho do hidrogênio, né? Ele é um átomo extremamente pequeno, um raio atômico de 53 picômetros, ele é menor do que o carbono, intersticial em solução sólida. Então, ele se movimenta muito rápido, né? O elemento mais abundante no universo, disponível em quantidades limitadas, tem uma estrutura atômica de um próton e um elétron, e na temperatura ambiente, ele é um gás diatômico, né? Ele é H2, inflamável, incolor e inodoro. Porém, o H2 ele é muito grande para entrar no metal sólido. Então, esse hidrogênio ele precisa ser dissociado, né? Porque senão ele não consegue atravessar a interface superfície-metal. Então, ele tem que estar na forma atômica, não na forma H2. Então, ele tem que ser dissociado para que ele possa atravessar a interface superfície-metal e agir dentro do aço, né? Então, na forma monoatômica, muito devido em função do tamanho dele, né? Ele possui alta mobilidade e procura sempre se alojar em sítios preferenciais no interior do material. Então, fatores que influenciam a solubilização e a difusão do hidrogênio dentro da peça. A composição química, né? Então, dependendo da composição química, se eu vou ter mais elementos substitucionais ou mais elementos intersticiais ou o tipo de estrutura que ele vai formar, então pode influenciar, né? A estrutura cristalina, né, com o seu fator de empacotamento e os seus interstícios livres também, para onde o hidrogênio pode se alojar e pode tensionar o interior da peça. Microestrutura, aqui estou falando só em solubilização e difusão de hidrogênio, tá? Ainda não estou falando de susceptibilidade, fragilização, é simplesmente solubilização e difusão dentro da peça, né? Uma taxa de deformação, presença de óxidos na superfície que podem acabar, de repente, impedindo até a entrada do hidrogênio, então pode até ajudar, né? A temperatura, né, que sempre com o aumento da temperatura a gente tem um aumento da difusão também. E bastante importante aqui são as armadilhas, tá? E as armadilhas são locais onde o hidrogênio pode ficar aprisionado e vir a aumentar a tensão no interior da peça. Então, essas armadilhas elas são contornos de grão, discordâncias, inclusões, interfaces. Então, aqui eu coloquei uma tabela ilustrativa aqui em cima de alguns artigos que eu li, né? Então, tem o nome da armadilha aqui, a energia de ligação em quilojoule por mol e a temperatura de desgaseificação. Já adiantando temperatura de desgaseificação, porque existe um processo de retirada de hidrogênio do material que se chama desidrogenação, né? Então, a desidrogenação ela é a retirada do hidrogênio com temperatura da peça. Então, o que se vê na indústria hoje em dia que o pessoal faz? 200 graus, 3 horas. Esse é para retirada de hidrogênio. Nem sempre ele é totalmente efetivo, né? Muito em função dessas armadilhas aqui que a gente consegue ver nessa tabela aqui na ilustração. Então, nos contornos de grão, segundo um desses estudos, com 112 graus eu consigo retirar o hidrogênio. Nas discordâncias eu já subo para 215. Nas inclusões de sulfeto de manganês, a gente chega em quase 500 graus. Interface de carbonetos, então, vamos a quase a temperatura de austenitização do ácido. Então, a formação de trincas, né, como é que ela acontece no fenômeno da fragilização por hidrogênio? Então, a introdução de hidrogênio na rede cristalina durante o processo de fabricação, o hidrogênio passa por difusão através do metal, aumentando a concentração numa região mais tensionada. E essa concentração elevada de hidrogênio, combinada com tensões presentes, acaba levando à falha do componente, né? Então, aqui é um passo a passo para a formação das trincas de fragilização por hidrogênio. Então, agora sim, falando em suscetibilidade, né? O efeito da temperatura,
quanto maior a susceptibilidade, ela é maior em temperaturas mais baixas, né? Justamente até por aquele processo de desidrogenação que eu falei. Então, a gente aumenta a temperatura, aumentando a temperatura, o hidrogênio acaba escapando por difusão, né? Então, ele acaba saindo da peça mesmo em regiões mais tensionadas. Então, o aumento da temperatura fornece energia suficiente para que o hidrogênio escape e acelere a difusão, né? Então, as peças que passaram pelo processo de decapagem e galvanização, o alívio de hidrogênio é realizado através do processo de desidrogenação que eu tinha falado no slide anterior. O processo de desidrogenação, o aquecimento deve ser no máximo 30 graus abaixo da temperatura de revelhamento. Então, esse é segundo a norma STM 278, né? Em geral, aqui eu falei para vocês, o que se faz? 200 graus, 3 horas. Esse aquecimento não pode ser acima de temperatura de revelhamento, porque senão ele pode mexer com a dureza e com a especificação da peça, e essa especificação ela precisa ser respeitada, né? Então, aqui na prática, as temperaturas ficam entre 190 e 220 graus e o tempo varia entre 2 e 22 horas, dependendo da dureza e da resistência à tração do substrato. Quando eu tive esse problema lá em 2009, que eu tive que encarar o problema de frente, eu cheguei a 9, 10 horas de desidrogenação a 220 graus, né? Tudo isso acaba aumentando também o custo da peça, porque é um processo a mais que envolve temperatura, que envolve energia elétrica, que envolve tempo, e então acaba aumentando também o custo da peça e a efetividade ela nem sempre acaba sendo total. O efeito da taxa de deformação, né? Sob altas taxas de deformação, o hidrogênio retido da peça não costuma se manifestar. Então, os efeitos são mais pronunciados abaixo da taxa de deformação. Aquilo que eu tinha falado lá no começo, né? Que a fragilização por hidrogênio, ela é traiçoeira, porque no momento da aplicação da peça, ela não vai se manifestar, ela vai se manifestar depois que o hidrogênio começar a agir, que ele começar a tensionar internamente na peça, que ele começar a pressionar a ponta da trinca, e isso vai levar um tempo. Então, a fragilização por hidrogênio é um efeito muito traiçoeiro. Então, por exemplo, se eu fizer um ensaio de tração com altas taxas de deformação, ele não vai se manifestar. Agora, se eu fizer com uma taxa bem lenta, ele vai se manifestar, né? Então, devido ao aumento na mobilidade de discordâncias, criando zonas mais compactas, onde a tensão pode exceder o limite de resistência à tração. Então, o hidrogênio ele vai ajudar as discordâncias a se moverem, né, numa velocidade lenta, vai criar zonas compactas e a tensão vai exceder o limite de resistência à tração. Efeito das tensões residuais. Então, conceito aqui, tensões residuais são tensões presentes no material devido ao processo de fabricação, né? Então, alguns exemplos aí de processos que introduzem tensões residuais na peça: soldagem, usinagem, estampagem, laminação, tratamento térmico. Então, tensões residuais trativas aumentam a concentração de hidrogênio na ponta da trinca, enquanto as tensões residuais compressivas suprimem esse efeito, né? Tensões residuais trativas, elas são sempre prejudiciais à peça, porque elas acabam se somando à tensão de trabalho, né? Porque a tensão, ela está nesse sentido. Enquanto as tensões residuais compressivas, elas suprimem esse efeito, porque elas têm um sentido contrário à tensão de trabalho. A tensão é compressiva, né? Então, sempre, por exemplo, o processo de shot peening é realizado para introduzir tensão residual compressiva na peça, justamente porque ela é benéfica, né? Porque ela tem um sentido, um efeito contrário à tensão de trabalho, então acaba reduzindo a tensão de trabalho. Enquanto a tensão residual trativa, ela acaba aumentando, então aumentando com a oferta de hidrogênio dentro da peça, acaba tornando mais suscetível. O efeito da composição química, né? Ela vai poder, dependendo da composição química, vai ter a formação de armadilhas e precipitados, que aprisionam o hidrogênio, né? Pode formar camadas protetivas na superfície, pode alterar parâmetros, como distribuição de fase e tamanho de grão, que influencia na fragilização do hidrogênio.
mas também é bastante relativo, porque, por exemplo, carbono e cromo, quando se unem em uma ferramenta, vão formar carboneto de cromo, né? Já quando se unem num ácido inoxidável austenítico, eles vão formar uma estrutura CFC, que vai acabar não sendo suscetível à fragilização por hidrogênio, né? Então, é bastante relativo, mas a composição química ela tem um efeito também na suscetibilidade à fragilização por hidrogênio. Efeito da microestrutura, né? Então, de acordo com o que a gente falou lá de quanto maior a resistência, mais suscetível, né? A martensita não, aqui da maior, da mais suscetível para menos suscetível, a martensita não revenida acaba sendo a microestrutura mais suscetível à fragilização por hidrogênio, seguida da bainita, da perlita, martensita revenida. Claro que considerando um revenimento alto de martensita aqui, né? Porque se for um revenimento baixo, por exemplo, ela pode ser mais suscetível que a perlita. Então, estamos considerando aqui como um revenimento considerável, seguido do ácido esferoidizado e depois da austenita. Então, dá mais suscetível para a microestrutura menos suscetível. Algumas teorias aqui, então, a respeito da fragilização por hidrogênio. Existe a teoria da pressão, né? Difusão atômica, recombinação e precipitação com hidrogênio molecular em defeitos internos, como poros e inclusões. Então, o hidrogênio vai difundir no ácido, vai recombinar e vai precipitar como H2 e pressionar os defeitos internos, reduzindo a tensão necessária para que a fratura ocorra. Então, teoria da decoesão, os átomos de hidrogênio difundem para a região de tensão triaxial, né, uma ponta de uma trinca, que auxiliam a propagação da fissura através da redução da coesão do material à frente da trinca. Então, coesão nada mais é do que a força de ligação entre as moléculas do ácido, né? Então, o hidrogênio atua diminuindo essa força de coesão entre as moléculas e tornando o material suscetível à fragilização. Teoria da plasticidade localizada, então a absorção de hidrogênio em solução sólida, né, aumenta o movimento das discordâncias. Então, o hidrogênio diminui as barreiras existentes para o deslocamento das discordâncias e aumenta a deformação em regiões próximas à superfície de fratura. Então, o hidrogênio entra em solução sólida, né, ajuda no movimento das discordâncias, aquilo que a gente viu na taxa de deformação lá. Diminui as barreiras existentes para os deslocamentos, né, das discordâncias e aumenta a deformação em regiões próximas à superfície de fratura. Então, agora a fragilização por hidrogênio fixadores, que foi o que motivou a minha dissertação de mestrado, né? Então, muitas peças, muitos fixadores, eles são expostos a meios ricos em hidrogênio durante o processo de fabricação. Muitos deles com alta dureza e resistência mecânica. E uma das características dos fixadores é que, uma vez que a gente aplica eles e dá um toque de aperto, eles vão permanecer tensionados por toda a vida útil deles. Então, temos aqui o cenário ideal para que o fenômeno da fragilização por hidrogênio ocorra. Então, o aço, já entrando na parte já da minha dissertação de mestrado, né? Então, o aço usado nesse estudo foi o ABNT 10B22 modificado. Esse aço ele tem grande aplicação em elementos de fixação, né? Tem excelente resposta a processos termoquímicos, como carbonitratação e cementação. Então, esse aço ele é um aço baixo carbono, ele tem um manganês mais elevado, ele tem um pouquinho de cromo, ele tem o boro também, todos os elementos químicos que ajudam a aumentar a temperabilidade para a produção de fixadores de alta resistência. Porém, né, quando submetidos a processos como decapagem, galvanização, proteção católica e, principalmente, no nosso caso, linkagem eletrolítica, né, eles podem sofrer introdução de hidrogênio. Então, mais uma vez, o conceito, né, tipo de falha causada pela ação do hidrogênio em combinação com tensões residuais, acaba levando uma redução da plasticidade e tenacidade do aço.
os objetivos do meu estudo, da dissertação de mestrado, avaliar a influência da temperatura de revenimento no comportamento desse aço que eu comentei com vocês, que é o 10B22 modificado, após o processo de carbonitratação, que era um processo que a gente utiliza até hoje nos nossos fixadores, e a gente realizou um carregamento controlado com hidrogênio. Então, as peças não foram zincadas, elas tiveram um carregamento controlado com hidrogênio, que eu vou explicar logo em seguida. Então, um dos objetivos foi encontrado entre as temperaturas de revenimento de 300, 400 e 500 graus Celsius que apresentasse o melhor comportamento em função da fragilização por hidrogênio. Então, a gente estudou essas 3 temperaturas de revenimento, né? Então, outro objetivo foi correlacionar os efeitos deletérios do hidrogênio em quadros de prova lisos e parafusos. Então, foram produzidos também quadros de prova lisos padrão de ensaio de tração para correlacionar o efeito entre quadros de prova liso e parafusos em si. Relacionar os efeitos do revenimento com o carregamento de hidrogênio e os micromecanismos de fratura. Então, já passamos aqui para a confecção dos códigos de prova. Os códigos de prova de ensaio de tração foram produzidos a partir de barras de arame de 11,60 milímetros de diâmetro. Como eu falei para vocês, o carbono aqui baixo nesse aço, o manganês um pouco mais elevado que os aços convencionais, um pouquinho de cromo e também o boro, né? Todos os elementos que estabilizam, austenita, aumentam a temperabilidade. Não foram usinados conforme norma NEI STM 7790, 12 códigos de prova, mais as duplicatas. Parafusos, então, foram fabricados a partir de fios de arame com 3,40 milímetros de diâmetro. Composição química um pouquinho diferente, porque é outra corrida, né? Mas, enfim, é o mesmo aço. Então, os parafusos foram confeccionados, foram os M4 por 50. O tratamento térmico foi realizado carbonitratação, que é um tratamento que introduz carbono e nitrogênio na superfície do aço para aumentar a dureza e resistência ao desgaste, têmpera em óleo e revenimento por 1 hora. Então, a gente reveniu nas 3 diferentes temperaturas que eu mencionei, que foram as temperaturas estudadas, né? 300, 400 e 500 graus, 4 amostras para cada temperatura. Então, para cada temperatura de revenido, os testes foram realizados em duplicata. Foi removido o hidrogênio difusível por 10 horas a 200 graus, para que a gente partisse de uma condição onde a gente pudesse ter a isenção total do hidrogênio, para que a gente, como a gente ia realizar o carregamento com hidrogênio controlado depois, a gente queria partir de uma condição onde todas as amostras estivessem mais ou menos em uma condição parecida, né? Então, a gente realizou antes do carregamento a remoção do hidrogênio difusível. Então, esse carregamento foi realizado por controle galvanostático catódico, né, com uma solução de 2,7 ml por litro de ácido sulfúrico durante 4 horas, com variações de corrente de 10 mA por centímetro quadrado, 20 mA por centímetro quadrado e 30 mA por centímetro quadrado. Então, para efeito comparativo, foram conservados amostras de cada temperatura de revenido sem carregamento com hidrogênio. Então, essa foi considerada a condição inicial. Então, nós tínhamos 4 densidades de corrente, 3 temperaturas, né? Então, os ensaios de tração foram realizados em uma célula de carga com velocidade de 1,5 vezes 10 a menos 3 milímetros por minuto. Essa velocidade muito baixa, até mesmo para que a gente tivesse tempo para o hidrogênio se manifestar. Então, só para vocês terem ideia, algumas amostras levaram 2 dias para romper, um pouco mais de 2 dias, às vezes um pouco menos, dependia da condição da peça, né? Então, depois foram caracterizados os micromecanismos de fratura no MEV, e foram realizados ensaios de torque de fragilização por hidrogênio, segundo a norma
J1237 apenas para os parafusos, né? Então, no que consiste essa norma? Esse é um ensaio que se faz em parafusos que sofreram um processo de decapagem ou galvanização e que tem uma resistência mecânica elevada. Então, a gente tensiona os parafusos, a gente dá um torque de aperto nos parafusos em uma chapa, geralmente são 15 amostras, né? 15 para mais, dá um torque de aperto no parafuso de 10% abaixo do torque mínimo de quebra. Então, por exemplo, o parafuso tem um torque mínimo de quebra de, sei lá, 100 Nm, o torque de fragilização por hidrogênio vai ser 90, mas esses valores são tabelados, né, nessa norma. E aí, então, 24 horas depois desse torque de aperto, aí a gente vai lá, solta e dá o mesmo torque de aperto, que é esse de 90, nesse caso que eu citei, né. Geralmente, parafusos que têm hidrogênio retido, eles acabam estourando na cabeça. Então, esse ensaio também foi realizado nesses parafusos M4x50 que a gente fabricou. Então, já passamos aqui aos resultados, né? Então, vocês vão ver alguns códigos aqui. Então, a gente acabou codificando as amostras para ter um melhor entendimento. Então, códigos de prova liso sempre começam com a letra A, ou nesse caso SC, é sem carregamento, seguido da temperatura de revenimento e da densidade de corrente aplicada, né? Então, aqui no caso, SC é sem carregamento, A é código de prova liso, 300T a temperatura e 10 mA/cm² de carregamento, de densidade de carregamento. E nos parafusos, então, a gente trocou o A pelo P, então vai ser P, 300T, 10I, vai ser o parafuso, revenido 300 graus, carregado com 10 mA/cm². Então, nos códigos de prova lisos, né, revenidos a 300 graus Celsius, aqui a gente tem a condição inicial em preto, 10 e 20 mA/cm², a gente já tem uma perda da resistência à tração e também da tenacidade. Então, considerando aqui tenacidade como a área abaixo da curva tensão-deformação, né? Então, a gente nota que a gente perde bastante tenacidade e resistência à tração e com 30 mA/cm², essa perda é ainda maior. Então, passamos aos códigos de prova lisos revenidos a 400 graus Celsius. Então, a gente já vê que com 100 graus a mais de revenimento, essa condição já se aproxima bem mais da condição inicial, né? Então, em azul, 10 mA/cm², 20 em verde e 30 em vermelho. Já temos uma condição mais próxima à condição inicial, com a perda. Sim, existe a perda, mas não tão significativa quanto em 300 graus. Em 500 graus Celsius, a gente tem praticamente a mesma condição, comparado à condição inicial e os três carregamentos, né? Os valores muito parecidos de resistência à tração e tenacidade, também de deformação. Então, agora aqui passamos ao ensaio de tração dos parafusos revenidos a 300 graus Celsius, condição inicial em preto, uma enorme perda de resistência à tração e tenacidade nos parafusos revenidos a 300 graus Celsius carregados com hidrogênio. Então, muito disso em função da geometria também do parafuso, né? Porque ele tem na rosca um concentrador de tensão, já que é suscetível ao aumento, à entrada e ao acúmulo de elementos intersticiais, como carbono e hidrogênio. Então, aqui a gente já vê que nessa temperatura o hidrogênio consegue ter um efeito bastante significativo. Em 400 graus Celsius, então, acabamos tendo também uma perda, mas não tão significativa, né? Ele acaba se aproximando um pouquinho mais da condição inicial, porém, temos também parafusos que chegaram muito próximos à condição inicial nessa temperatura de revenimento. Então, nesse caso aqui, tivemos um comportamento oscilatório. Ora, os parafusos acabavam se aproximando mais dos resultados revenidos a 300 graus Celsius, ora, eles se apresentavam um pouco mais parecidos com os parafusos revenidos a 500 graus Celsius. Então, aqui a gente também acaba vendo, apesar de ser os parafusos, deles terem uma condição um pouco mais propícia à entrada de hidrogênio, de fusão e os efeitos deletérios, mas uma condição bem mais próxima entre os parafusos carregados e
e a condição inicial. Então, os ensaios de torque de fragilização que eu comentei para vocês lá. Então, para o M4, esse valor de torque de fragilização tabelado na norma é 4,4. Se não estou enganado, o torque de quebra mínimo do M4 é 4,7. Então, ele é um pouquinho menor que o torque mínimo de quebra. Então, a gente tensionou eles, apertou numa chapa, deu esse torque, 24 horas, depois a gente soltou e apertou de novo. Em 300 graus, todos foram reprovados. Em 400 graus, todos foram reprovados. E em 500 graus, todos foram aprovados. Então, aqui passamos a análise da superfície de fratura, né? Então, aqui a gente olhando a camada dos cortes de prova liso, a camada carbonitretada, né, dos cortes de prova lisos revenidos a 300 graus Celsius. Então, na peça sem carregamento, a gente tem uma fratura intergranular, né, que é uma fratura que ocorre entre os grãos do aço, né? Ela ocorre pelo descolamento dos grãos do aço. Temos clivagem, que ela tem um aspecto de cisalhamento, né, que ela ocorre no plano cristalográfico do material. Ambas, tanto fratura intergranular quanto clivagem, são micromecanismos de fratura frágil. E temos as coalescências de microcavidades, que são os dimples, né, e eles são característicos de fratura dúctil. Já na amostra carregada com 10 mA por centímetro quadrado, reunida a 300 graus, temos uma fratura intergranular, né? A fratura intergranular, ela é característica da fragilização pelo hidrogênio, porque é no contorno do grão que o hidrogênio ele consegue se movimentar e diminuir a coesão, né? Então, geralmente, peças que têm uma fratura por hidrogênio, quando a gente for olhar no MEV, a gente vai enxergar uma fratura intergranular justamente por causa disso, né? Acaba diminuindo a coesão entre os grãos e acaba fazendo com que ocorra esse descolamento, né, intergranular. Então, passamos para a camada dos cortes de prova lisos, revenidos a 400 graus. Temos clivagem e coalescência de microcavidades sem carregamento. E temos clivagem e fratura intergranular, um misto na amostra, na camada, revenida a 400 graus e carregada com 20 mA por centímetro quadrado. Então, a superfície de fratura da camada dos cortes de prova lisos, elas tiveram um aspecto bastante parecido, tanto sem carregamento quanto carregada com 30 mA por centímetro quadrado, com coalescência de microcavidades. Então, é importante falar aqui também que não coloquei todas as fotos, assim, coloquei as mais ilustrativas, porque senão era muita foto de muita condição e acabaria acabando ficando confuso. Na minha dissertação, se alguém tiver interesse, tem todas as fotos disponíveis para olhar, né? Então, já passando para o núcleo dos cortes de prova lisos, né? Então, coalescência de microcavidades sem carregamento, e temos clivagem e os dimples um pouco mais rasos, né? As coalescências de microcavidades mais rasas nas amostras carregadas. Então, esses dimples rasos, eles caracterizam também uma perda da plasticidade do aço que a gente falou lá na teoria, lá no conceito, né? Redução da plasticidade do aço. Mesma situação para o núcleo dos cortes de prova lisos revenidos a 400 graus Celsius, né? Temos os dimples nas amostras sem carregamento e eles mais rasos nas amostras carregadas. Idem nas amostras no núcleo dos cortes de prova lisos revenidos a 500 graus. Então, mesmo a 500 graus, assim, não quer dizer que o hidrogênio não esteja ali, sabe? Mas que essa estrutura metalúrgica ela acaba sendo menos suscetível aos efeitos deletérios do hidrogênio. Não, ele acaba se manifestando um pouco menos com essa estrutura metalúrgica produzida a 500 graus Celsius.
Então, passamos aqui a superfície de fratura da camada, né, dos parafusos revenidos a 300 graus. Então, parafuso sem carregamento à esquerda. Tivemos dimples e clivagens, né, e uma fratura clássica intergranular na camada do parafuso carregado com 10 mA por centímetro quadrado. Então, a 400 graus Celsius, né, parafuso sem carregamento, tivemos clivagem e coalescente de microcavidades, e fratura intergranular e clivagem nos parafusos carregados na região da camada. Já a superfície de fratura da camada dos parafusos revenidos a 500 graus, tivemos a clivagem em ambos os casos, né? Passamos a superfície de fratura do núcleo dos parafusos revenidos a 300 graus. Então, tivemos clivagem e coalescente de microcavidades, né? Então, tivemos um misto de fratura dúctil e fratura frágil. E tivemos um misto aqui no núcleo dos parafusos revenidos a 300 graus Celsius. Tivemos coalescente de microcavidades, uma fratura intergranular com uma trinca secundária e tivemos também clivagem. No núcleo dos parafusos revenidos a 400 graus, os dimples e os dimples rasos, que caracterizam a perda da plasticidade do aço. Mesma situação para a superfície de fratura do núcleo dos parafusos revenidos a 500 graus. Né? Tivemos os coalescentes de microcavidades no núcleo sem carregamento e carregado os dimples um pouco mais rasos. Aqui um perfil de dureza, né, dos corpos de prova lisos, como a camada, as amostras são carbonitretadas, eles acabam saindo de uma dureza bem alta, né? E aí vem caindo até se estabilizar numa dureza intermediária, porque aquele aço ali que eu citei para vocês, o ABNT 10B22 modificado, ele tempera o núcleo, né? Então ele vai ter uma dureza alta e aí desce até se estabilizar com uma camada de aproximadamente 0,2 de milímetro. Então, perfil de dureza aqui dos parafusos, da mesma forma, né? Que a gente mudou entre os corpos de prova lisos e os parafusos foi o tempo de exposição só, né? Porque como os corpos de prova lisos eram um pouco menores, então a gente fez de acordo para que eles ficassem mais ou menos com 0,2 de camada, então saímos de uma dureza alta que vem descendo até se estabilizar no núcleo. Então, as inclusões aqui desse material, que é o 10B22 modificado, então foram caracterizadas também, única e exclusivamente óxidos globulares, né? Então, em todas as situações, a microestrutura da superfície martensita revelada em placas, em todas as situações também. Microestrutura do núcleo, martensita revelada em ripas, com um pouquinho de bainita no revelido a 400 graus Celsius. Então, no revelido a 500 graus, a gente já vê que as ripas de martensita elas estão mais suavizadas. Eu acredito que dê para observar nas fotos aí que estão disponíveis, né? Então, a 500 graus é aquelas duas últimas de baixo ali. Então, dá para ver que as ripas de martensita elas estão um pouco mais suavizadas, o que indica a difusão do carbono para fora da martensita, né? E formação de alguns carbonetos de ferro. Então, aqui algumas conclusões dessa dissertação de mestrado, então, né, que as propriedades mecânicas do 10B22 foram prejudicadas pelo carregamento com hidrogênio, né, principalmente em temperaturas mais baixas. Em todas as condições de tenacidade foi a propriedade mecânica mais afetada. Então, a microestrutura metalúrgica do 10B22 modificado, revenido a 500 graus, foi a menos suscetível à fragilização por hidrogênio. A geometria dos parafusos parece ser mais propensa aos efeitos do hidrogênio comparado aos corpos de prova liso. Isso a gente pode fazer até uma analogia a uma peça lisa, né? Então, se eu for projetar uma peça que tem uma geometria lisa e for comparar com uma peça que tem uma geometria como uma rosca ou uma engrenagem, alguma coisa desse tipo, né? Então, essa geometria ela acaba sendo mais suscetível ao efeito de hidrogênio do que uma peça lisa, um corpo de prova liso, né? Que, no caso, esse estudo, essa foi uma das nossas conclusões. A região da camada carbonitretada teve um micromecanismo de fratura intergranular, né, com presença de carregamento com hidrogênio,
modo de fratura clássico de fragilização. Parafusos revenidos a 500 graus, ora tiveram um comportamento parecido com os parafusos revenidos a 300, ora próximo aos mesmos componentes revenidos a 500. Muito obrigado aí, pela oportunidade de vocês. Vou disponibilizar o meu e-mail e fico disponível aí agora para, se quiserem conversar sobre o assunto. Então, obrigada, Felipe, pela palestra. Aqui no chat, então vou te passar já as perguntas que apareceram aqui, né? Tá. A primeira é do Kleber. Como alguns alunos ainda não sabem sobre as discordâncias, poderia explicar um pouco mais sobre a movimentação da mesma para auxiliar na retirada do hidrogênio durante o tratamento? A movimentação das discordâncias. Isso. Como que ela pode auxiliar na retirada a movimentação dela pode auxiliar na retirada do hidrogênio? Na verdade, a movimentação das discordâncias ela acaba não auxiliando, né? É o hidrogênio que acaba movimentando as discordâncias e tornando o aço mais suscetível à fragilização por hidrogênio, né? Então, acaba sendo por aí. Não sei se é mais ou menos isso. Seu Kleber, acho que tá aí, se ele quiser. Boa noite, Felipe. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Tudo bem, parabéns. Não, eu só queria instigar para falar um pouco mais da questão das discordâncias, porque tem alguns alunos mais de início de curso, né? E você comentou mais de Eu uma conversei vez. com a Thais a respeito disso, né? E até eu tentei ser o mais didático possível, assim, sabe? Sim, sim. A respeito do assunto, porque tem algumas coisas que a gente, para explicar o fenômeno, assim, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? Então, essa questão das discordâncias, assim, o hidrogênio, ele acaba ajudando elas, isso aí acaba tornando, o hidrogênio, ele acaba ajudando elas a se movimentarem, e isso aí acaba aumentando a tensão interna, né? E aí... É por aí, gostaria de uma resposta nesse sentido, né? Até para trazer mais informação para eles. Então, o hidrogênio, ele acaba ajudando a discordância na movimentação e aumentando a tensão interna do material, né? Beleza. Valeu. Outra pergunta que teve aqui também, que eu acho que tu deu para entender, né? Mas eu vou fazer da mesma forma, se tu quiser complementar com mais alguma coisa. Durante o revenimento, seria possível retirar parte do hidrogênio? Sim, ele sai. Mas é que, geralmente, o hidrogênio ele vai entrar depois do revenimento, né? Porque, geralmente, o processo de fabricação da peça é tratamento térmico e depois tratamento superficial. E geralmente, é no tratamento superficial que o hidrogênio acaba entrando, né? E aí, então, depois que aí, então, tem essa questão da retirada do hidrogênio, né? Então, o revenimento, sim, ele tira. Então, se eu tiver hidrogênio na temperatura de alcalinização lá, o hidrogênio sai. Mas é que o problema é que vem depois o tratamento superficial, né? E esse, sim, que geralmente o que se vê é o mais perigoso, né? Esses revestimentos galvanostáticos e tal, que tem oferta de hidrogênio. Outra pergunta aqui também. Se a fratura devido à fragilização por hidrogênio tem característica dúctil ou frágil? Frágil. Frágil, justamente frágil e intergranular. Geralmente ela é intergranular porque é ali naquela região que o hidrogênio ele vai difundir e vai diminuir a coesão, né? Então ele vai acabar favorecendo essa parte do descolamento dos grãos, né? Do descolamento dos grãos, e vai acabar tornando o aço suscetível à fragilização. E a outra
quanto mais tensões residuais no material, maior a possibilidade de ocorrerem falhas por fragilização por hidrogênio? Se for tensão residual trativa, sim. Se for tensão residual compressiva, não. Né? Então, existe até um processo que o pessoal acaba medindo tensão residual pelo método do furo, né? E existem outros métodos também de medição de tensão residual. Então, deixa eu ver se consigo explicar. Faz um furo na peça, sabe? Então, e aí depois, com o string gauge, tu acaba medindo essa tensão. Se ela comprimir o furo, ela vai ter uma tensão residual compressiva. Se ela tracionar no string gauge, depois esse resultado vai ser uma tensão residual trativa, né? Então, tensão residual é uma coisa que interfere bastante, mas a tensão residual compressiva ela é benéfica para o material, porque ela acaba diminuindo a tensão de trabalho, né? Enquanto a tensão residual trativa ela tem um efeito contrário, ela acaba se somando a tensão em serviço. Certo. Perguntas, eu acho que era isso, né? Aqui tem o Vicente Biazon dando parabéns. Baita palestra. Obrigado. Eu queria aproveitar, eu vi que o professor Roberto Schroeder tá presente aí também. Nossa, ele ajudou muito, não só ele, como todo o pessoal do LAPEC, professora Célia, a Cris, que foi minha bolsista na época, então eles ajudaram muito nessa dissertação e ajudaram muito nesse trabalho também. Pude aprender muito com eles, assim, então queria agradecer muito ao pessoal do LAPEC, que é o pessoal do Laboratório de Pesquisa em Corrosão lá da URGS, né? Queria deixar essa ressalva, assim, que esse pessoal foi muito importante. Nessa época que eu fiz a dissertação de mestrado, eu já trabalhava, então eu ia para lá uma vez por semana para fazer os ensaios práticos e discutir resultado com eles, assim. Então, o nosso professor Beto aí e a professora Célia e a Cris tiveram uma participação muito significativa aí nesse trabalho. Então, eu queria deixar meu agradecimento, aproveitar mais uma vez aqui para agradecer o pessoal do Laboratório de Pesquisa em Corrosão lá da URGS. Muito bom. Tem mais parabenizações aqui, né? Do Kleber. Felipe Melo, ótima palestra. Parabéns. Christian Pereira da Silva também, excelente palestra. Jefferson Hag, muito boa palestra. Rudy Andelieri, parabéns, Felipe. E Valdinei Cabral também, te parabenizando. Acho que todos aqui, né, compartilhando esse sentimento. Foi muito boa a palestra, bem explicativa. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Felipe, se tu quer complementar com mais alguma coisa. Não, eu que agradeço aí a oportunidade de falar com vocês aí na semana acadêmica da Engenharia Metalúrgica aí do Instituto. Para mim foi uma honra aí poder colaborar com vocês e em algum momento poder contribuir com esse assunto aí, com o pessoal que está em formação, né? Então, queria eu agradecer a vocês aí pela oportunidade de poder falar com vocês nessa semana acadêmica aí, tá? E fico à disposição também para quem quiser entrar em contato, quiser mais informação e quiser trocar ideia aí, a gente está sempre disponível aí para vocês, tá? Eu vou pedir, então, para quem quiser registrar a presença, escreve ali no chat hidrogênio, que daí depois a gente contabiliza a presença para emissão de certificado daí. Oh, boa escolha dessa palavra-chave, hein? Bem criativa, hein, Thaís? Felipe, muito obrigada mais uma vez, né, pela tua disponibilidade, gentileza de ceder um pouco do teu tempo para compartilhar, né, o teu conhecimento conosco. Fica aí agora o desafio, né? Se alguém quiser dar continuidade em tudo aquilo que a gente conversou lá no início, né? Relembrando o TCC do Matheus, né? Então, o Felipe é um grande parceiro nosso também, né? Nesse sentido. A gente teve um aluno do Tecnólogo em Processos Metalúrgicos que fez o TCC com uma parceria muito boa lá com a Mosato.
E ele não, e é mais interessante que eu sempre comento com o pessoal, né, Felipe, ele não, sabe, trabalhava lá, não, ele se interessou pelo tema, ele contatou o Felipe abriu as portas, deu uma aula, né, como ele deu hoje aqui, e várias ideias que a gente saiu de lá, eu pensei, meu Deus, temos não um TCC, mas um mestrado aqui pela frente, né? Não, ele também é bastante interessado, o aluno também, né? Pô, espero que ele esteja bem lá onde ele está lá. Sim, com certeza. Eu acho que trazer esse relato agora que a gente tem mais gente participando, né? Ali em off a gente estava conversando sobre isso, para também para os alunos perceberem às vezes, né, que as oportunidades estão assim em todos os lugares, né? Basta querer, basta ter interesse, curiosidade, especialmente curiosidade, né? Uma característica muito importante dos engenheiros. E buscar e construir essas networkings, né? Porque com o Felipe foi assim, ele foi construindo aí contigo essa rede e deu super certo, né? Verdade. E te parabenizar também, né, pela palestra hoje, foi muito didática mesmo, né, muito boa, tem vários assuntos, assim, essa questão de fragilização por hidrogênio, assim, é uma caixa preta, né? É verdade. Por exemplo, nas teorias lá que eu falei, que então tinha a teoria da pressão, da decoesão, da plasticidade localizada, até hoje não se sabe se todas atuam juntos, se atua uma de cada vez, como é que ela... Então, isso aí ainda é uma coisa que, sabe, ainda não... Acredito que cada caso é um caso, cada uma atua de um jeito, então são teorias que existem, mas até hoje não se sabe, essa aqui é predominante sobre essa em tal situação, sabe? Isso ainda gera bastante debate, então é um assunto que dá para explorar bastante. Sim, temos muito ainda aí para explorar, né? Fica aí agora, despertou a curiosidade do pessoal aí, né? Legal. Legal, as portas estão abertas lá para vocês também, quando precisarem, hein? O pessoal do IFE está em casa lá com a gente. Joia, muito obrigada. Thaís, você fala a tua programação aí agora? Eu só vou responder uma pergunta do chat ali, né? Que é onde é que vai ficar gravado. Vai ficar no nosso canal no YouTube. Eu vou mandar agora o link, daí, se vocês quiserem se inscrever, que assim que sai, que tiver editado, a gente disponibiliza lá no nosso canal.